Olá, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. Dando prosseguimento à nossa série Palavras do Coração, hoje vamos falar dos atributos divinos de Deus e procurar responder uma pergunta: o que Deus é para você? No Antigo Testamento, Deus se apresentou para o homem como o Eu Sou. Ele é todo inclusivo, possui várias características, atributos e qualidades com as quais se apresenta ao homem. O verbo ser, em todas as línguas, é especial, pois denota uma ação, um movimento, um processo ou estado e também indica um atributo. Mostra o que é próprio ou peculiar do sujeito em essência e natureza. Então é muito interessante que esse verbo seja justamente o nome de Deus na Bíblia. Na Bíblia temos várias passagens em que Deus mesmo se revela e se apresenta a si mesmo com tais características grandiosas. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus se apresenta a Abraão dizendo: eu sou o teu escudo. E em João capítulo 17, no Novo Testamento, versículo 1, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Já para Moisés e para o povo de Israel, ele se apresentou como o Eu sou o Senhor. A palavra Senhor pode ser traduzida para Jeová ou Jafé. Quando Deus se apresentou dizendo eu sou o Senhor, foi o mesmo que dizer eu sou o eu sou ou eu sou o que sou. Já no Novo Testamento, Jesus, que é o Deus de encarnado, também se apresentou várias vezes usando o verbo ser. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 16, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 11, versículo 25, ele se apresentou como sendo a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Já nas epístolas, em 1 João capítulo 1, versículo 5, o apóstolo declara que Deus é luz. Então, 1 João capítulo 4, versículo 8, ele se apresenta como amor. Ou seja, Deus também é amor. Que maravilha! Deus se apresenta ao homem com seus atributos para alcançar todo o homem e assim suprir todas as suas necessidades. Continuando, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus se apresenta a Abraão depois de passar 13 anos sem lhe falar, pois Abraão havia ofendido a Deus naquele episódio da promessa de geração do Isaac, agindo com a sua força e seu ser natural, sem confiar na promessa do próprio Deus. Após 13 anos desse episódio, Deus aparece a Abraão e no versículo 1 de Gênesis 17 está registrado assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui foi uma lição para Abraão não agir de acordo com o nosso ser natural, que é carnal e não entende os desígnios de Deus. Em hebraico, Deus se apresentou a Abraão como sendo o El Shaddai. Essa expressão quer dizer o poderoso, todo suficiente com um úbere. Isso mesmo que você ouviu, úbere, a mama de uma vaca. Da mesma forma que o leite é primordial para suprir o filhote, Deus nos supre com o leite da sua palavra. Não nos espanta então que essa palavra esteja incluída no nome que Deus usou para se apresentar a Abraão. Qual então o significado de Deus ser todo suficiente como um úbere, a mama de uma vaca? Quer dizer que ele é a fonte de toda provisão e suprimento que precisamos. Especialmente para Abraão, Deus queria dizer que ele mesmo seria a fonte de provisão para que o seu escolhido tivesse um filho e multiplicasse a sua descendência. Abraão não precisava fazer nada, apenas nutrir-se dos elementos divinos provenientes do úbere de Deus. Embora Abraão tivesse 99 anos e Sara fosse estéril, pela provisão do úbere divino, esse casal teria um filho, pois não dependia da força humana, e sim da provisão divina. E como toda promessa de Deus se confirma, tempos depois o casal teve um filho por nome Isaac. Em nossa experiência, também passamos por situações assim, parecidas. Sempre que tentamos fazer algo para Deus por nossa própria vontade e por nossa própria força, usando o nosso jeitinho, o máximo que podemos produzir é um Ismael, filho da carne, e não um Isaac, que quer dizer filho da promessa. A nossa força, capacidade e habilidades humanas não são de nenhuma utilidade para Deus cumprir o seu propósito. Nossas habilidades só podem ser usadas por Deus quando passarem pela purificação do Espírito e pela purificação da palavra da verdade. Palavra da verdade essa que salta da Bíblia, a palavra logos, perene, constante, e a palavra rema, instantânea. Bem, outro nome que Deus se apresenta ao homem é o Deus da salvação. Como esse atributo divino, vemos quão incrivelmente rico e inesgotavelmente maravilhoso é Deus. Ele também é muitas outras coisas que podemos desfrutar aqui,
Em Salmos, por exemplo, capítulo 35, versículo 3, o salmista pede a Deus que diga à sua alma: eu sou a tua salvação. Deus é a nossa salvação. Conforme também vemos lá em Isaías capítulo 12, versículo 2, salvar quer dizer livrar do perigo, das dificuldades, das ruínas ou mortes, ou ainda remir, redimir, resgatar, comprar de volta ou o que foi roubado ou perdido. Ter Deus é ter salvação. Não apenas a salvação eterna do pecado, mas até mesmo dia a dia, momento após momento. Diariamente, precisamos ser salvos de inúmeros perigos, dificuldades e problemas. Se formos honestos, teremos de reconhecer que Deus tem sido a nossa salvação nesses aspectos. Deus foi, é e será a nossa salvação. Como filho de Deus, precisamos sempre reconhecer isso, adorá-lo e mostrar-lhe nossa gratidão. Deus é o primeiro e o último. Em Isaías capítulo 44, versículo 6, o Senhor diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, está registrado assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esses versículos então nos mostram que Deus ele é eterno e existe de eternidade a eternidade. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Paulo afirma: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ainda em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 15 a 16, ele fala do Deus bendito, único e soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ser eterno quer dizer estar fora do tempo, não ter início ou fim, ser constante, incessante, imutável. Puxa vida, que maravilha! Deus é tudo em todos. E antes de haver o tempo, Deus já existia. Na eternidade passada, ele já era Deus, e depois que findar esta era, após a volta do Senhor Jesus e a manifestação do reino dos céus, Deus ainda será Deus. Em Salmos 90, versículo 1 e 2, Moisés afirma: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós somos finitos, temporais, imutáveis, porém temos alguém em que nos refugiar, alguém que de geração em geração tem sido refúgio para os que o buscam. Que bênção, que maravilha. Fico por aqui. No próximo episódio, vamos continuar falando desse assunto. Fraterno abraço.